Boa tarde a todos e todas. Em nome do Dr. João Aprígio, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Gostaria de cumprimentar também a nossa mesa aqui, em nome da Renara. Dizer que para nós, da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Pará, né, e acho que posso falar também por Belém, embora a Ilza também vai falar, é uma grande honra, né, receber um evento dessa magnitude, viu, doutor João Aprígio? Então, seu contato inicial aqui com a gente já nos deixou de mãos geladas. Essa que foi a verdade. Mas, assim, esse desafio, nada que a gente não corra atrás, né? Quem disse que ia ser fácil? Mas acabou que a gente consegue sempre no final, né? Eu estou aguardando a projeção de uma apresentaçãozinha que a gente fez bem curtinha, mas para ilustrar um pouquinho do nosso estado, da nossa realidade. Podemos? Sou eu que passo aqui. Sou meio amarradinho, mas te mudando para mim. Bom, meu nome é Ana Cristina Guzzo, eu sou médica, estou na Coordenação Estadual de Saúde da Criança há mais ou menos uns 15 anos, e a gente vem trabalhando já há bastante tempo, não é? Esse que é o eixo 2 da Política Nacional, né, de Atenção Integral à Saúde da Criança, e a nossa coordenação é essa aqui, composta por todas essas pessoas. Vou destacar a presença aqui no espaço da Maria Selma Levante, Maria Selma Alves da Silva, da Milena Rodrigues Lucena, Milena Rodrigues Lucena Silva também, que está aqui presente. Aqui estão colaboradoras, a Silvia também, Silvia Lins Brito, que também está aqui presente. As outras não estão, o doutor Hélio também não está, mas são indispensáveis na coordenação. Pode passar, por favor. Quem é o estado do Pará? Nós somos o estado, o segundo estado em extensão territorial da região norte, né, na verdade do Brasil, um pouquinho maior que Angola, né, composto por 4 macro-regiões, 13 regiões de saúde, 144 municípios. É o estado mais populoso da região, o 9º do Brasil, uma população por volta de, segundo o IBGE 2022, 8.121.000 habitantes. Cerca de 50, temos um pequeno aumento nesse último ano de 2023 fechado, tá? Vínhamos de 14,69, e aí teve esse aumento, mas provavelmente pelo número de nascidos vivos que vem caindo, né, e vem concentrando esse óbito. Podemos passar? Só registrando aqui nessa condição do Estado, essa é a realidade da nossa região, né, em relação à mortalidade infantil. Os nossos prematuros, que é o que muito nos interessa em relação a bancos de leite, né, e unidades neonatais, eles subiram, né, estamos com 12,47% dos nascidos vivos do Estado, equivale a cerca de 15.000 prematuros, e a gente sabe que não são só esses os clientes das unidades neonatais e para os bancos de leite também, né? Sabemos que temos outras crianças aí que se acrescentam a esses 15.000, né, no estado inteiro. Nossos nascidos são aqueles de lá, tivemos uma redução de 12,17% nesse período, de 2018 a 2023. 2014, desculpa, pode passar. Eu quero registrar também que o Pará tem 44% dos nascidos vivos da região norte, e mais de 1.300.000 famílias estão no Bolsa Família. Quer dizer, a gente está falando de uma população, né, que aí a gente estende isso para uma família em cerca de 3 a 4 né, de membros, e a gente vai ter essa quantidade de pessoas vivendo em condições, né, de pobreza e miséria. Algumas realidades do nosso meio ambiente, né, que é o nosso
é um dos nossos pontos para conversar aqui com vocês. Os nossos deslocamentos, lá naquele primeiro slide, a gente mostra uma das formas de deslocamento do Estado, né? Então, são os barcos, a gente fala que são as nossas ruas, os nossos rios são as nossas ruas, em muitos casos, mas temos deslocamentos que consideram os barcos, junto com estrada, e junto com barco, e mais estrada. Então, um trajeto não significa que seja somente um trajeto de barco, ou só um trajeto de estrada. A gente está falando de vários tipos de deslocamentos. As nossas realidades geográficas, elas consideram todas essas formas, né, de transporte, de itinerários, para a busca, principalmente, dos atendimentos de alta complexidade, que é o que a gente está falando aqui nesse momento. Então, enfrentamos uma série de dificuldades em relação ao nosso meio ambiente, né? Então, vemos das queimadas, né? Isso tem muito a ver com aleitamento materno? Tem muito a ver com aleitamento materno, né? Porque grande parte das queimadas que acontecem é para a construção, para criar pasto, né? E para criar boi, vaca, embora que a maior parte do rebanho do Estado, nós somos o segundo Estado em pecuária, né? Mais do Brasil, depois de Minas Gerais, mas o nosso gado principalmente é corte, só que, de qualquer forma, é dessa forma que a gente vai impactar aí a saúde de todos. Vamos lá. Aqui a gente tem os lixões a céu aberto, essa é uma realidade também, não é só do Estado, a gente sabe disso, é uma luta permanente para a educação também da população e o destino adequado do lixo. As queimadas, novamente, aqui embaixo. Temos também a contaminação dos nossos rios, né? Muitas vezes pelas indústrias, pelos grandes projetos, né? E o quanto as coisas que a gente acha que fazem, que vêm trazer coisas boas, emprego e tudo, também podem acabar com o meio ambiente. Tá? E aí a gente destaca ali embaixo, no cantinho, bem do lado da Renara, uma forma de uma condição que a gente nem acredita, né? Eu acho que vocês já conseguiram captar. Esse é um barco que tem circulado nas regiões ribeirinhas, miseráveis, né? De uma indústria de leite, de fórmulas infantis, e que vende para os ribeirinhos essas suas fórmulas. Então, ela aporta nas cidades pequenas e ela traz o comércio dos seus produtos para essas pessoas que saem felizes da vida com substitutos do aleitamento lá, as fórmulas que vão substituir o aleitamento, né, e contribuir mais para o nosso lixo, para aquilo tudo que a gente colocou ali. Por aí, esse é um panorama mais geral. Temos outras questões, outras mazelas, né? Inclusive grandes projetos, que além de represar os nossos rios, também criam, né, situações de deslocamento das populações indígenas, e aí por aí vai. Mas a gente vai passar um pouquinho e contar mais um pouquinho, que a gente não tem muito tempo. Pode passar. Aqui o Estado, e a gente está a falar mesmo das questões em relação ao eixo 2 da política e todas as estratégias que a gente vem desenvolvendo, porque a gente sabe que o banco de leite ele vai suprir a necessidade de salvar a vida dos bebês, dos recém-nascidos, daqueles que precisam dentro das unidades neonatais, para que a gente consiga manter, inclusive, tanto a produção quanto esse bebê amamentado, né, ele sobrevive e continua sendo amamentado, claro que a gente está pensando nisso, em manter essa amamentação, mas como há dificuldade em algumas realidades do nosso estado, a gente conseguiu implantar alguns bancos de leite, mas a gente também desenvolve outras estratégias, né, para manter essa amamentação e também combater, né, a destruição do nosso meio ambiente. Então, vamos lá. As salas de apoio à amamentação, temos estratégia Amamenta e Alimenta, e a gente vai particularizar um pouquinho na frente. Nós temos 4 macro-regiões, como eu falei para vocês antes. A macro 1, ela é constituída, eu tenho que colocar bem aqui, né? Mostrar para vocês onde fica. Aqui, a região macro 1. Macro 2, né? Temos a região macro 4 e macro 3.
Essas são as 4 macros. A gente tem na macro 1, 30 municípios, 47 na macro 2, 29 e 38 na macro 3 e 4. Pode passar? Eu passo aqui? Aqui? Aqui. Ixi, passei muito. Em relação à nossa realidade em leitos neonatais, nós temos as unidades existentes na macro 1, macro 2, 3 e 4, considerando no estado do Pará, finalmente temos 127 mil nascidos, né, 194 leitos neonatais intensivos, com um déficit de 262, né, e aqui a UCI neonatal, 220 leitos, um déficit de 336. E temos somente 26 leitos canguru no estado como um todo. Aqui eu dividi por macro-região. Nós estamos atualmente com 6 bancos de leite em funcionamento no estado. Temos um banco de leite que começou a funcionar agora, são 5 funcionando, né, mas 6 começou a funcionar bem recentemente na região de Carajás. Temos mais 2, um banco para iniciar funcionamento, já está pronto no Hospital Abelardo Santos, está precisando somente de uma adequação. Temos também mais 5 maternidades, hospitais materno-infantis, que devem começar funcionamento. Esses hospitais materno-infantis deverão ser de gestão estadual, e, portanto, devem também ter banco de leite, já numa perspectiva das normativas atuais, né, pensando em progressão de cuidado e também do banco de leite humano. Marabá já está em obra, Breves também, Santarém também, já em obra bem adiantada, então são alguns dos que têm, mais os outros 2. Eu coloquei aqui na macro-região 1, o que nós temos trabalhado é salas de apoio à amamentação, temos 9 salas, 21 profissionais capacitados nessa macro-região, estratégia Amamenta e Alimenta, Hospital Amigo da Criança, temos 7 nessa região, método canguru, somente 1, aqueles leitos que eu falei para vocês, 26 leitos na Fundação Santa Casa, por uma casa onde nós estamos, banco de leite humano, 3 bancos de leite humano nessa região, PROAME, 140 PROAMES. PROAME é a nossa estratégia de trabalhar a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na unidade básica de saúde. É um programa genuinamente paraense. Essa é uma estratégia que a gente precisa chamar a atenção, que ela tem sido realmente um esteio, uma força em promoção do aleitamento materno. As meninas estão fazendo essa festa toda porque elas é que fazem as capacitações, você está entendendo como é, né? Então, eu trouxe toda essa galera aqui, que é para fazer essa defesa. Mas é isso, então, o PROAME vem trabalhando, tem mais de 40 anos aí, né, esse programa, e que foi atualizado e tudo, e continua sendo a nossa forma de trabalhar na atenção básica e fortalecer, acompanhar essas crianças até 6 meses exclusivamente, né, eles têm livros para fazer o acompanhamento dessas crianças, registram, acompanham e certificam essas crianças, recebem né, eles fazem uma alta festiva, que é muito interessante, e continuam a amamentação. Isso é um incentivo para que isso aconteça. Macro-região 2, essa macro-região fica muito aqui perto, também tem a mesma proposta, salas de apoio à amamentação, já temos uma, estratégia Amamenta e Alimenta é a região que mais certificou unidades na estratégia Amamenta e Alimenta, embora a gente tenha conseguido capacitar o maior volume de profissionais, né, para tutores da estratégia, embora a gente não tenha conseguido certificar tantas unidades, né, mas realmente capacitamos mais. Eu acho que nós fomos o primeiro daqui do norte ou do Brasil, Milena? Do Brasil, né? Em capacitação em profissionais em tutores, tá? Iniciativa Hospital Amigo da Criança, temos 4 nessa região, considerando que a gente tem um hospital, né, que está aguardando certificação, doutora Renara, por favor, né? E quantidade de tutores, hein? Essa uma lembrança para a gente também pressionar, porque a gente está sendo pressionado.
Banco de leite humano, a gente tem um banco de leite humano em Bragança, né, no Hospital Santo Antônio Zacarias, e também agora um posto de coleta no município de Castanhal, né? O PROAME aqui também tem ampliado, né, nós 79 unidades, com 463 profissionais capacitados. Desde 2000, a gente está falando dessa população capacitação desde 2009 até 2024, tá? Porque a gente vem trabalhando, já falei, que é bastante tempo. Então, macro 3, a região aqui inclui Xingu, Baixo Amazonas, então é Santarém, Altamira, tá? É essa região daí, tá, João? Então, sala de apoio à amamentação temos 2, estratégia amamenta alimenta 4, a gente tem registro somente de um tutor aqui, mas é um reforço que a gente tem feito permanente de busca, porque há uma substituição, mudança, enfim, desses profissionais. A IAC, Hospital Amigo da Criança, temos somente um, tínhamos 2, tínhamos um em Alenquer e um em Santarém. Santarém, infelizmente, Fundação São Camilo, desistiu do Hospital Amigo da Criança. Por todos os nossos esforços, eles não mantiveram. Método Canguru, temos 7 profissionais capacitados, mas não temos nenhum leito. Banco de leite humano também não temos, tínhamos um em Santarém, que encerrou também, e a gente deve ter agora no Hospital Novo, tá? Que vai sair. PROAME 175, 584 profissionais capacitados nesse período. Macro região 4, finalizando, sala de apoio à amamentação, estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, 6 unidades foram habilitadas aqui. Hospitais Amigos da Criança temos 2 nessa região. O método Canguru, esses 2 aqui, é bom que a gente destaque, também estão aguardando certificação. Eu não coloquei estrelinha, mas é isso, tá? E nessa mesma região, a gente tem mais 2 hospitais sendo trabalhados, né, e que devem já fazer a pré-avaliação agora, esse ano, tá? Então, solicitamos. Método Canguru, né, temos profissionais capacitados, ainda não temos nenhum leito. Banco de leite humano, temos um banco de leite humano em Barabá, e PROAME 91, 424 profissionais capacitados. As outras estratégias que a gente vem desenvolvendo, né, para dar conta em relação ao aleitamento, à promoção, proteção, apoio ao aleitamento materno. Eu destaco que a gente tem um comitê estadual de aleitamento materno, tá, e banco de leite humano, que tem reuniões bimensais, né, e onde a gente faz toda a articulação em relação aos municípios e às instituições, para que a gente fale permanentemente sobre isso, sobre tanto o banco de leite quanto as estratégias do eixo 2. Né, a Semana Mundial de Aleitamento, Agosto Dourado e as outras campanhas também são desenvolvidas, e eu quero só ressaltar que a gente também tem um termo de cooperação com a Santa Casa e com o Bombeiros da Vida, não é? Então a gente divide com eles também o monitoramento dos bancos de leite, e eles nos ajudam também em relação às capacitações da IAC, do PROAME, então a gente trabalha em conjunto, né? Indispensável também a gente lembrar a Sociedade de Pediatria, que também tem desenvolvido junto com a gente diversas ações, principalmente nas campanhas de promoção, proteção, apoio ao aleitamento materno, como Agosto Dourado e a Semana Mundial de Aleitamento. Encerrando. Já estou encerrando. Então, finalizando, temos o Novembro Roxo, que tem feito uma fala também muito próxima em relação ao banco de leite, principalmente a gente está falando de prematuridade, e a pauta do banco de leite tem sido bem presente, né, nas manifestações, nos eventos que a gente desenvolve em relação ao Novembro Roxo. Ações de capacitação em linha de cuidado, a construção da linha de cuidado tem sido um caminho que a gente tem desenvolvido, e agora o Ministério da Saúde sinaliza mais um período de apoio, né, de profissionais em apoio. Desculpa, não está passando. É porque já estão me expulsando, mas está tudo bem, já estou bom. Vamos lá. Volta. Só para finalizar, eu queria chamar assim, a reavaliação dos hospitais, nós fazemos conforme protocolo, né, do Ministério da Saúde, fazemos o acompanhamento. Em 2022, o Ministério da Saúde fez a formação de mais 22 avaliadores da IAC, né, a equipe esteve aqui conosco, e
Eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Agradeço a todos por terem nos ouvido. Acho que a gente tem encontrado, né, com essa parceria toda que a gente vem desenvolvendo as nossas estratégias. Agradecemos imensamente, né, ao Ministério da Saúde por todo o apoio que tem dado a gente e também ao doutor João Aprígio, ao IFF, né, por terem, inclusive, trazido para cá, para o nosso estado, esse evento, né, que onde a gente está podendo ver a experiência de outras, né, de outros estados e de outros países, que eu acho que foi fundamental para nós. E a sua ideia, né, realmente, de criar um fórum permanente da Panamazônia e contemplando, né, outros países, inclusive fora da realidade da Amazônia, é fundamental, né, porque às vezes nessas experiências demonstradas, como nós vimos hoje, né, enriquece a nossa ideia de como a gente encontra as nossas estratégias. Não é fácil trabalhar na Amazônia, o estado do Pará é uma dificuldade imensa. Eu vinha falando com a Sônia Venâncio agora no carro e falando para ela que nós chegamos a conversar com o doutor Eugênio Vilaça em relação às redes de atenção à saúde do estado e o quanto nem ele disse que não sei nem como a gente organiza, né, uma rede que dê conta de tantas diferenças, de tantas realidades diferentes no próprio Estado. Né? Então, é por aí. Mas a gente vai caminhando, e eu acho que a gente tem encontrado saídas bem legais, né, para a gente conseguir reduzir a nossa mortalidade infantil e dar conta, né, de promover, proteger o aleitamento materno com esse impacto em relação ao nosso meio ambiente. Precisamos alertar mais as pessoas, porque isso ainda é uma surpresa para muitas pessoas quando a gente fala, né, ou pergunta para alguém se existe alguma, né, impacto em relação... O que você vê em relação... Nós fizemos ontem uma pergunta para alguém que estava aqui. O que você vê em relação ao aleitamento materno e a questão do meio ambiente? Isso não tem nada a ver uma coisa dessa. E a gente vai ver o que é que tem, né? O quanto tem. Obrigada, gente. Uma boa tarde.